Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de tontura. Quem já teve uma tontura, sentiu que tudo estava girando ou parecia que ia cair no chão? Eu mesma já tive algumas vezes. Não é uma sensação muito boa, né? É muito comum ouvir no consultório alguém dizendo que tem ou já teve uma tontura. Você mesmo já deve ter ouvido alguém falar que está ou estava com tontura. É super comum. Alguém tem uma tontura e logo outra pessoa diz: "Ih, eu acho que é labirintite". Mas será que é? Hoje você vai saber quais as doenças que podem causar tontura. Fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta. Olá, amigos do coração. Sou a doutora Patrícia Neves Viano, ginecologista e obstetra. E hoje eu vou falar de algo muito interessante e super comum e que as pessoas confundem muito. Labirintite é o mesmo que tontura? Muita gente acha que tontura é o sinônimo de labirintite, mas não é. A tontura é um sintoma de muitas doenças, inclusive da labirintite. A tontura é o sintoma de algumas alterações que estão acontecendo no nosso corpo. Pode acontecer nos idosos, principalmente nos idosos, e também em pessoas jovens. Podem surgir quando a pessoa está deitada, que é comum na labirintite, quando a pessoa está se levantando, que surge por quedas da pressão, ou pode acontecer se a pessoa faz algum tipo de esforço, e é comum nas doenças cardiovasculares. Ela pode vir sozinha ou pode estar acompanhada por algum sintoma como náusea, fraqueza, dor de cabeça, sensação de cabeça vazia, zumbido nos ouvidos. Vamos então falar das causas de tontura. Quais doenças podem causar esse sintoma tão comum nas pessoas? Quais são as doenças que fazem você sentir tontura? Primeira causa, labirintite. A labirintite é uma inflamação do labirinto. O labirinto está dentro da sua orelha interna. Ele ocorre quando o nervo dentro da orelha é infectado ou por um vírus ou por uma bactéria. Quando esse nervo é infectado, você perde o equilíbrio e pode perder também a audição. Você pode ter sensação de que tudo está girando ou que as coisas estão girando ao seu redor. A pessoa com diagnóstico de labirintite pode se queixar também de náusea, vômito e zumbido nos ouvidos. Com o tratamento e com a melhora do quadro, a tontura também melhora. E ela só acontece quando a pessoa faz movimentos bruscos e muito rápidos com a cabeça. A recuperação pode levar um tempo. A tontura pode durar algumas semanas, mesmo com o uso dos medicamentos e com exercícios de fisioterapia. Só lembrando que não é tão comum ter labirintite, ok? Segunda causa, vertigem paroxística benigna. A mais comum é essa vertigem posicional paroxística benigna, que é o deslocamento ou desprendimento de pedrinhas de carbonato de cálcio que estão lá dentro do seu ouvido, lá no labirinto. É numa membrana gelatinosa do labirinto. A vertigem paroxística benigna normalmente acontece por pequenos traumas ou movimentos bruscos e também causa tontura, principalmente uma tontura rotacional. Normalmente não se usa medicamento nenhum e pode ser feita uma manobra de reposicionamento que movimenta essas pedrinhas para voltar lá para o labirinto. Você já ouviu falar dessa vertigem? Alguém já teve que você conhece? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Terceira causa, doença de Meniere. Essa doença é pouco falada, ocorre 3 sintomas, é uma tríade: crises de tontura, zumbido no ouvido com pressão, no ouvido afetado e a perda da audição. Tem tratamento medicamentoso. Quarta causa, vertigem postural fóbica. Acho que você conhece alguém que já teve essa vertigem. Quem aí já teve tontura em locais superlotados ou já viu alguém ficar bem tonto numa festa? Essa é uma vertigem oscilatória e a tontura pode ser desencadeada por locais muito movimentados, cheios de pessoas. Essa vertigem está associada ao medo de sair de casa, medo de cair em um local com muita gente e está associada à ansiedade.
Olha como o fator emocional pode também causar tontura. Quando o médico examina, o exame físico é completamente normal e o tratamento é realizado com os antidepressivos. Bom, falei de algumas vertigens, existem várias outras. O mais importante é procurar um médico se você tiver tonturas recorrentes e que não melhoram ou que estejam associadas a outros sintomas, tá? Mas antes, você é inscrito nesse canal? Se não é inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber a notificação do próximo vídeo e rumo aos 500 mil inscritos até o final do ano, tá bom? Quinta causa, enxaqueca. Quando a dor de cabeça vem acompanhada de tontura, desequilíbrio, instabilidade e sensibilidade aumentada aos movimentos, pode ser que seja um quadro de enxaqueca vestibular. Essa é uma condição que ocorre em 50% das enxaquecas, metade das enxaquecas. Então ela pode vir sim associada à tontura. Sempre procure um médico neurologista para o diagnóstico, para ele ser um diagnóstico preciso e para que você tenha um tratamento adequado. Sexta causa, arritmia cardíaca. Quantas vezes vocês já ouviram o Dr. Robertiano falar de arritmia cardíaca? Várias, certo? Eu vou deixar aqui no card um vídeo em que ele fala só dos sintomas de arritmia. E um dos sintomas pode ser tontura. Essa tontura pode estar associada à palpitação, aquela batedeira, pode estar associada à falta de ar e à sensação de desmaio. Se isso ocorrer, procure um médico cardiologista. Para quem não sabe, o Dr. Robertiano e eu fazemos consulta via telemedicina. É online. Podemos fazer o diagnóstico de doenças, tratamento e teleorientação. Mesmo que você more longe, lá no Pará, na Amazônia, nosso consultório hoje é online também, tá bom? É possível fazer uma consulta conosco. Vou deixar aqui nos nossos links aqui na descrição, tá certo? Sétima causa, hipoglicemia. A hipoglicemia é a queda nas taxas de açúcar do sangue. Quando isso ocorre, a pessoa pode sentir tontura, ficar pálida, ficar confusa. Os diabéticos mal compensados podem fazer hipoglicemia quando não se alimentam adequadamente, quando não fazem uso de medicações. Oitava causa, uso de medicamento. Você já leu a bula de algum medicamento? Teve essa curiosidade? Em muitos medicamentos vai estar escrito como efeito colateral a palavra tontura. Se não for o efeito colateral mais comum, vai estar escrito nos efeitos colaterais mais raros. Alguns exemplos são os antibióticos, os ansiolíticos e os medicamentos antihipertensivos e vários outros. Gostou do vídeo? Se você gostou, curte e compartilha com os amigos. E com a sua família, claro. Vamos espalhar o nosso conteúdo para muitas pessoas. Bom, falei de 8 causas de tontura. Ainda existem outras causas que não falei, como anemia, ansiedade, depressão. O estado emocional da pessoa, o excesso de trabalho, os problemas diários podem causar tontura. Nem sempre tontura é um sinal de alarme. Você pode sentir uma tontura ao se levantar e logo já melhora. Você pode estar estressado no trabalho e ter uma tontura e logo melhorar. Se policie, cuide da sua saúde, se alimente bem, beba água e caso tenha tonturas recorrentes ou que não melhoram ou estão associadas a outros sintomas, procure um médico. Tá certo? Beijos! E tchau, tchau!